Hoje em dia, nos seus projetos, com toda certeza você usa CI/CD para build e deploy das suas aplicações, não é mesmo? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você se preocupa com as seguranças do seu pipeline? E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda e trabalhar com CI/CD é crucial nos dias de hoje, né? Principalmente se você tiver no seu ambiente de desenvolvimento um cenário com microserviços, já que são diversas aplicações que a gente vai ter que implantar em todos os nossos ambientes. E fazer isso manualmente está totalmente fora de questão. Se você faz isso, para que tem alguma coisa errada aí, né? E com todas essas automações rodando, uma coisa que a gente não se atenta é justamente essa questão na segurança dos nossos pipelines, tá? Esses pipelines, eles executam uma série de scripts no servidor para fazer tanto build e deploy. Mas e se alguém mal intencionado, de alguma forma, tiver acesso a esses nossos pipelines? Já imaginou o que pode acontecer com isso? É justamente pensando nisso que agora a gente tem a lista OWASP Top 10 para CI e CD. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre isso, já aproveita e deixa aqui o seu like nesse vídeo. E aproveita também e já se inscreve no canal se você não tiver inscrito. E já clica no sininho para você receber todas as notificações de novos vídeos aqui do canal. Tá? A gente tem bastante coisa sobre Azure DevOps, GitHub e vários temas relacionados também ao mundo de DevOps e desenvolvimento de software. Tá? Se você ainda não conhece, o OWASP Top 10, ou Top 10 se você preferir, são listas das principais vulnerabilidades mais comuns em aplicações web. E agora a gente também tem essa parte voltada a CI e CD, tá? E assim, o mais interessante dessa lista da OWASP é que ela não traz apenas assim, uma lista de problemas. Fala, o problema 1, 2 e 3. Não, ela também traz uma série de recomendações de como é que a gente pode evitar esse tipo de problema nos nossos ambientes. Tá? Você agora deve estar pensando que isso tudo é um exagero, mas sim, é bem sério. Tá? Os pipelines geralmente têm muita permissão dentro de um servidor, podendo deixar umas brechas de segurança bem sérias. Tá? Uma demonstração interessante de uma vulnerabilidade em pipeline é essa aqui que eu gosto de mostrar em algumas palestras que eu faço. Acho que eu já mostrei até vídeos aqui do canal. Porque se eu não, nesse caso, se eu não tratar corretamente os parâmetros, é muito fácil injetar comandos de terminal dentro dessa issue do GitHub e fazer o que eu quiser dentro do servidor. Então, como eu disse, sim, é algo muito, muito sério. Tá? Uma coisinha boba pode me permitir executar comandos de terminal e dar acesso a essa máquina para uma pessoa mal intencionada. Mas então, vamos dar uma olhadinha nessa lista, o que tem nela e que vulnerabilidades são essas? Só mais uma coisinha que eu acho que vale a pena destacar é que para esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou entrar a fundo nesses itens da lista, tá? Mas depois eu posso fazer outro vídeo explicando melhor cada um deles. O que vocês acham? Você deixa aqui no comentário se vocês querem ver os vídeos explicando mais detalhadamente cada um desses itens, e aí, quem sabe, eu posso trazer para vocês aí. Então, bora lá. O primeiro item dessa lista é os mecanismos de controle de fluxo que são insuficientes. Tá? Esse é o nome. Tá em inglês, mas eu traduzi para português para ficar mais fácil. O problema aqui é que alguém mal intencionado pode conseguir permissão ao sistema usando apenas um pipeline, como por exemplo um push em alguma branch, incluindo ali algum código malicioso, por exemplo. E essa branch pode ali ter acionado um pipeline que está ali para ser executado uma trigger automaticamente em todos os pipelines, em todas as branches, e pode acabar levando a sua vulnerabilidade para frente, esse código mal intencionado para frente. O segundo item seria o gerenciamento inadequado de identidade e acesso. Tá? Esse é um problema que é até bem comum, na minha opinião, tá? Já que muitas credenciais elas estão sim envolvidas em um processo de build e deploy, como por exemplo, tokens de acesso, chave SSH, entre diversas outras coisas. Tá? E se essas chaves elas não forem muito bem protegidas, elas vão sim ser um problema. Tá? E também se forem permissivas demais. Eu já vi casos, por exemplo, onde um pipeline precisava de permissão para criar uma issue no repositório. Tá? Mas a permissão que a pessoa que cuidava da conta deu foi para muito mais do que isso e permitia que esse token gerenciasse qualquer coisa na conta. Entende aí onde está o problema? Complicado, né? O próximo aqui é o abuso de dependência encadeada. Tá? E o que é isso? Nas nossas aplicações atualmente é muito comum, para não dizer crucial, a gente usar pacotes, por exemplo, no Get, NPM, RubyGems, entre diversas outras. Tá? E esses pacotes eles podem ser tanto internos quanto externos. O problema aqui pode acontecer de alguém mal intencionado subir uma versão
com malware, uma versão modificada disso que pode trazer problemas para a gente. E a gente já viu, inclusive, isso acontecer com alguns pacotes recentemente. O próximo seria a execução de pipeline envenenado. Nesse caso, alguém mal intencionado e com controle, e com acesso, melhor dizendo, ao controle de versão, mas sem nenhum acesso ao servidor de build, acaba conseguindo manipular o pipeline envenenando ele. Lembra o exemplo que eu usei antes aqui na lista? Aquele exemplo ele poderia claramente ser encaixado aqui. O próximo é um controle de acesso de pipeline insuficiente. Nesse caso, alguém mal intencionado pode obter acesso ao seu pipeline e conseguir acesso a muitas informações para conseguir um movimento lateral para acessar outros sistemas. Como, por exemplo, acessar secrets de outros sistemas que estão no mesmo Vault, ou mesmo acabar modificando pacotes que vão ser implantados, tá? Abrindo portas para outros servidores, abrindo acessos em outras máquinas. Então, o ideal é que os pipelines tenham acesso apenas ao que realmente é necessário e condiz a ele. O próximo é a limpeza insuficiente das credenciais. Aqui tem relação com alguém mal intencionado conseguindo as suas credenciais que por muitas das vezes não foram armazenadas da maneira correta. Como, por exemplo, versionadas no código-fonte do projeto, ou, por exemplo, exibidas em algum log do seu pipeline. E acredite, isso acontece muito, eu já vi muito gente versionando senha e também exibindo isso no log. Isso é sério. Outra coisa é uma configuração de sistema inseguro. Aqui diz mais sobre configuração do ambiente em si. Como, por exemplo, se a gente usar uma ferramenta de CI/CD desatualizada e sem os paths que podem corrigir aí eventuais falhas de segurança, sistema operacional do servidor defasado, o serviço do pipeline com acesso muito permissivo, como, por exemplo, você dá um admin de rede para o usuário que vai rodar pipeline. Tudo isso são coisas muito graves que podem entrar aqui nesse caso. O próximo seria o uso não gerenciado de serviços de terceiros. O que é isso? Hoje, no nosso processo de build e deploy, é muito comum a gente usar várias ferramentas de terceiros. Como, por exemplo, ferramenta de análise de qualidade de código. E entre várias e várias outras coisas. Esse problema ele diz respeito a gente não se atentar tanto a essas ferramentas quanto a gente deveria. Porque em muitos casos a gente acaba dando muitas permissões para essas ferramentas, que podem se tornar assim brechas também no futuro, ainda mais se você acabar não cuidando delas, não atualizar sempre. É sempre uma questão muito complexa que a gente precisa sempre se atentar também, né, a toda a cadeia de DevOps ali, toda a cadeia sistêmica que a gente está envolvido. O próximo é uma validação de integridade de artefatos em própria. Que nome grande, né? Aqui, basicamente, por a gente não validar os artefatos usados no nosso pipeline da melhor maneira possível, a gente pode sofrer com a inclusão de um código malicioso na nossa aplicação, principalmente durante o processo de build. Por exemplo, quando a gente consome um pacote que está disponível, por exemplo, na internet e foi modificado. Outra coisa é um log e visibilidade insuficientes. Esse aqui é um caso que, na minha opinião, ele é até muito comum, tá? Os logs, eles são uma coisa que, de fato, são muito importantes para a gente entender o problema, entender o que está acontecendo no ambiente, e no pipeline também não ia ser diferente, né? Acontece aqui que as pessoas elas não se preocupam tanto em criar logs que vão ser realmente úteis, acabam suprimindo mensagens de log, e a gente acaba ficando no escuro em qualquer problema, até mesmo sem saber uma potencial brecha de segurança como as que a gente vem mencionando aqui nessa lista. Então é importante a gente sempre logar bastante coisa do que a gente precisa para ficar claro para a gente conseguir sempre estar sempre municiado das melhores informações possíveis para resolver todos os problemas. Bom, o vídeo já ficou um tanto quanto longo, né? Mas eu acho que deu para você ter uma breve noção da gravidade desses problemas que a gente levantou aqui pela lista da OWASP Top 10, né? Muitos desses problemas eu realmente vejo por aí acontecendo até mais do que eu gostaria, tá? Mas e aí, na sua empresa, vocês se preocupam com essas questões? Já conheciam essa lista da OWASP, a OWASP de CI/CD também, quem sabe? Deixa aqui nos comentários o que você achou desses itens. E também não esquece de dizer o que você acha sobre trazer um vídeo mais individual para cada um ou 2 itens aqui explicando eles mais detalhadamente, tá? Eu também estou deixando mais 2 vídeos aqui para você assistir. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Até a próxima. Aquele abraço.